Nota: seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Somos protestantes e respeitamos todas as religiões. O vídeo a seguir é dedicado ao Dia da Consciência Negra. Nos abençoe inscrevendo-se no nosso canal e deixe o seu like para nos fortalecer. A verdadeira história dos negros segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre a origem dos negros? A Bíblia não oferece uma resposta definitiva sobre a origem dos negros, mas apresenta algumas pistas que podem nos ajudar a entender melhor a diversidade étnica e cultural da humanidade. Uma dessas pistas é a história de Cã, um dos filhos de Noé, que viu a nudez de seu pai e foi amaldiçoado por ele. Alguns intérpretes bíblicos, especialmente durante o período da escravidão, usaram essa história para justificar o racismo e a inferioridade dos negros, alegando que eles seriam descendentes de Cã e de seu filho Canaã, que teriam sido condenados à servidão. Gênesis 9, 20 ao 27. No entanto, essa interpretação é problemática por vários motivos. Primeiro, porque a Bíblia não diz que Cã era negro, nem que seus descendentes se tornaram negros por causa da maldição. Segundo, porque a maldição não foi pronunciada sobre Cã, mas sobre Canaã, que foi o ancestral dos cananeus, um povo que habitava na região da Palestina e que tinha a pele clara. Terceiro, porque a maldição não se refere à cor da pele ou à origem étnica, mas à situação política e histórica dos cananeus, que foram inimigos e subjugados pelos israelitas. Gênesis 10,15 ao 19, Josué 9 ao 12. Portanto, não há base bíblica para afirmar que os negros são descendentes de Cã ou que são amaldiçoados por Deus. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, e que todos são iguais perante Ele. Gênesis 1, 26 e 27, Atos 17, 26 ao 28. Outra pista que a Bíblia nos dá sobre a origem dos negros é a genealogia dos filhos de Noé, que é apresentada em Gênesis 10. Nessa lista, encontramos alguns nomes que estão relacionados com regiões da África, como Cuxi, da Etiópia, Misraim, do Egito, Puti, de Líbia, e Sebá, da Núbia. Esses nomes indicam que alguns dos descendentes de Noé se espalharam pelo continente africano e deram origem a diversos povos e nações. Além disso, a Bíblia menciona vários personagens negros que tiveram um papel importante na história do povo de Deus. Por exemplo, a esposa de Moisés era uma cuxita, ou seja, uma etíope. Números 12, 1, ela foi alvo de preconceito por parte de Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Mas Deus os repreendeu e defendeu a mulher de Moisés. Números 12, 2 ao 15. Ebed-Meleque era um eunuco etíope que trabalhava no palácio do rei de Judá. Ele salvou o profeta Jeremias da morte, tirando-o de uma cisterna onde havia sido jogado pelos seus inimigos. Por causa disso, Deus prometeu livrá-lo do mal e dar-lhe a sua vida com despojo. Jeremias 38, 7 ao 13, Jeremias 39, 15 ao 18. A rainha de Sabá era uma soberana núbia, que visitou o rei Salomão para conhecer a sua sabedoria e riqueza. Ela ficou impressionada com tudo que viu e ouviu, e louvou ao Deus de Israel, por ter dado tanta glória ao seu servo Salomão. 1 Reis 10, 1 ao 13, 2 Crônicas 9, 1 ao 12. O servo etíope da rainha Candace era um alto oficial do seu reino e um leitor assíduo das Escrituras. Ele foi evangelizado pelo diácono Filipe. Lhe explicou o significado do livro do profeta Isaías. Ele creu em Jesus Cristo e foi batizado por Filipe. Atos 8, 26 ao 40. Esses exemplos mostram que os negros não foram excluídos ou desprezados por Deus, mas foram incluídos e valorizados no seu plano de salvação. Eles também revelam que os negros contribuíram para a formação e a expansão do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
A Bíblia não responde de forma direta e simples à pergunta sobre a origem dos negros, mas nos oferece uma visão ampla e diversa da humanidade, que reflete a criatividade e a bondade de Deus. Os negros fazem parte dessa diversidade e têm uma história rica e relevante na Bíblia. Eles não são inferiores nem superiores a ninguém, mas são irmãos e irmãs em Cristo, que devem ser respeitados e amados como tais. Gálatas 3, 28, Colossenses 3, 11. O importante papel dos negros na Igreja. Os negros tiveram e têm um papel significativo na história da Igreja cristã, desde os tempos bíblicos até os dias atuais. Eles foram testemunhas, mártires, líderes, teólogos, missionários, reformadores e servos que contribuíram para a propagação e o enriquecimento do Evangelho em diversos contextos e culturas. Alguns exemplos de negros que se destacaram na história da Igreja cristã são: o etíope eunuco que foi batizado por Filipe se tornou o primeiro convertido do continente africano, Atos 8, 26 ao 40. Os cristãos de origem africana que participaram do Concílio de Jerusalém, que definiu a relação entre judeus e gentios na Igreja primitiva, Atos 15, 1 ao 35, os pais da Igreja africana, como Tertuliano, Cipriano, Agostinho e Atanásio, que defenderam a ortodoxia cristã contra as heresias e desenvolveram a doutrina e a liturgia da Igreja. Os monges e eremitas do deserto do Egito, como Antão, Pacomio, Macário e Evagrio, que praticaram a vida ascética e influenciaram a espiritualidade cristã. Os mártires africanos que sofreram perseguição e morte por causa de sua fé em Cristo, como Perpétua, Felicidade, Cipriano e os mártires de Uganda. Os missionários africanos que levaram o Evangelho a outras regiões da África e do mundo, como Frumêncio, que evangelizou a Etiópia, Samuel Ajayi Crowther, que traduziu a Bíblia para o Yorubá, e William Wade Harris, que iniciou um avivamento na África Ocidental. Os reformadores africanos que se opuseram à corrupção e à opressão da Igreja colonial, como Kimpavita, que liderou um movimento messiânico no Congo, Tio Soga, que foi o primeiro pastor negro ordenado na África do Sul, e Nehemiah Tileston Gorham, que fundou a primeira Igreja Batista Negra no Brasil. Os santos africanos, que foram reconhecidos pela Igreja Católica por sua santidade e milagres, como Bento de Palermo, José de Anchieta, Martinho de Lima e Josene Baquita. Os teólogos africanos que refletiram sobre a fé cristã a partir de suas experiências e contextos históricos, como John Mitty, Kwame Bediako, Mercy Oduyoye e James Cone. Esses exemplos mostram que os negros não foram meros espectadores ou receptores passivos da história da Igreja cristã, mas protagonistas ativos e criativos que deixaram um legado valioso para as gerações futuras. Eles também mostram que a Igreja cristã é uma comunidade universal e diversa, que abrange pessoas de todas as raças, línguas, povos e nações. Apocalipse 7, 9 e 10. A história da Igreja Negra no Brasil. A história da Igreja Negra no Brasil é marcada por lutas, resistências, conquistas e desafios. Os negros foram trazidos para o Brasil como escravos desde o século XVI e foram submetidos a um processo de catequização forçada pela Igreja Católica, que era a religião oficial do Estado português. A Igreja Católica teve uma participação ambígua na escravidão negra, pois ao mesmo tempo em que defendia a conversão e a salvação dos negros, também se beneficiava da exploração econômica e se omitia diante das violências e injustiças cometidas contra eles. Os negros, porém, não aceitaram passivamente a religião imposta pelos colonizadores, mas buscaram formas de preservar e expressar sua fé e cultura africanas. Uma dessas formas foi a criação das Irmandades Negras, que eram associações religiosas formadas por escravos ou libertos que se dedicavam ao culto de santos de sua devoção.
como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia e Santo Antônio de Categeró. As irmandades negras funcionavam como espaços de sociabilidade, solidariedade e resistência dos negros, que podiam celebrar suas festas, praticar suas danças e músicas, ajudar uns aos outros e reivindicar seus direitos. Outra forma de resistência religiosa dos negros foi a manutenção das religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e o tambor de mina, que são expressões da diversidade e da riqueza cultural dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Essas religiões foram perseguidas e estigmatizadas pela Igreja Católica e pelo Estado, que as consideravam como feitiçaria, superstição ou idolatria. No entanto, elas conseguiram sobreviver e se adaptar às novas realidades, incorporando elementos do catolicismo e do espiritismo, e realizando um sincretismo entre os orixás africanos e os santos católicos. A partir do século XIX, os negros também tiveram contato com outras denominações cristãs, como a igrejas protestantes históricas, luterana, presbiteriana, metodista, batista e congregacional, que chegaram ao Brasil com os missionários europeus e norte-americanos. Algumas dessas igrejas se opuseram à escravidão e acolheram os negros em suas comunidades, mas outras reproduziram o racismo e o preconceito da sociedade brasileira. Alguns negros se destacaram como líderes protestantes, como Samuel Ajaí Crowther, que foi o primeiro bispo anglicano negro na África. Neemiah Tileston Gorham, que fundou a primeira igreja batista negra no Brasil. Solano Trindade, que foi diácono na Igreja Presbiteriana, e poeta João Pedro Teixeira, que foi pastor presbiteriano e fundador da Liga Camponesa de Sapé, entre outros. No século XX, surgiram novas expressões do cristianismo negro no Brasil, como as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, etc., que atraíram muitos fiéis negros por sua ênfase na cura divina, na libertação espiritual e na ascensão social. As igrejas neopentecostais, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, etc., que enfatizaram a teologia da prosperidade, a guerra espiritual e o combate às religiões afro-brasileiras. As igrejas afro-brasileiras, Igreja Batista Nacional Ebenezer, Igreja Cristã de Iemanjá, etc., que buscaram resgatar a identidade negra e valorizar as raízes africanas do cristianismo, e os movimentos de teologia negra, movimento negro evangélico, movimento negro ecumênico, etc., que propuseram uma reflexão crítica sobre a relação entre fé e raça, denunciando o racismo estrutural e propondo uma praxis libertadora. A história da Igreja Negra no Brasil é uma história de luta, resistência, conquista e desafio. Os negros foram sujeitos ativos na construção da história do cristianismo no Brasil, contribuindo com sua fé, sua cultura, sua arte, sua teologia e sua militância. Eles também foram vítimas de discriminação, violência, exclusão e silenciamento por parte de setores da igreja e da sociedade que não reconheceram sua dignidade e seus direitos. A Igreja Negra no Brasil é uma igreja viva, diversa, criativa e profética, que tem muito a ensinar e a aprender com as outras igrejas e com toda a sociedade. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.